gosto mesmo de Van Gogh. Amores, vocês já se inscreveram para nossa jornada de arte? O site fica aqui na descrição do vídeo. Bom, viviuvi.com.br, muito fácil. Eu não vejo a hora de começar e da gente se encontrar e de vocês assistirem os vídeos e me contarem também, porque um filhinho, uma filhinha jornada que eu tô parindo e que eu tô amando muito ela. E o vídeo de hoje é sobre Van Gogh porque Vincent é protagonista do nosso primeiro encontro, que é o encontro sobre as flores. Você tem observado as flores, Van Gogh e a metamorfose das plantas, os girassóis de Van Gogh especificamente são aí o nosso mote de conversa, guia da nossa conversa. E o Vincent pintou uma série de girassóis, mas ele também pintou uma série de autorretratos. Inclusive os autorretratos do Vincent acho que são os que a gente mais conhece dele, né? Sabe que são cerca de 35 autorretratos que o Vincent pintou. E vocês sabem também que o Vincent trocou muitas cartas ao longo da vida, com o irmão Theo principalmente, mas com a família, amigos e tal. E ele menciona os autorretratos em algumas dessas cartas. E eu fui procurar em que momentos ele menciona e quais autorretratos, porque aí eu acho que é essa imersão íntima, como o Van Gogh via esses autorretratos, o que ele sentia e como ele comunicava esses autorretratos para os outros. Por exemplo, nessa carta que ele escreve para a mãe Ana, em outubro de 1889, ele diz: agora posso informar que o que prometi a você está totalmente pronto, ou seja, 5 dos meus estudos de paisagem e um pequeno retrato de mim mesmo e um estudo de interior. Esse autorretrato que o Van Gogh dá de presente para a mãe é provavelmente o último que ele pinta. Ele estava no asilo psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence e se pinta em uma versão sem barba. Ele escreve sobre esse retrato na carta: você verá pelo pequeno retrato de mim mesmo que, embora tenha visto Paris, Londres e tantas outras grandes cidades, ainda pareço mais ou menos com um camponês de Zundertun ou Pitt Prince, e às vezes imagine que também me sinto e penso assim, só que os camponeses têm mais utilidade no mundo. É apenas quando tem todo o resto que as pessoas sentem necessidade de pinturas, livros, etc. Então, em minha própria avaliação, eu definitivamente me considero abaixo dos camponeses. De qualquer forma, eu lavro minhas telas como eles fazem em seus campos. Um pouco antes, no mesmo ano, 1889, mas em janeiro, o Vincent escreve para o irmão Theo, claramente perturbado. Ele estava em Arles e tinha acabado de acontecer o episódio do corte da orelha, que foi em dezembro do ano anterior. Nessa carta ele agradece o dinheiro que o irmão mandou, enumera as despesas e conta o que ele está trabalhando. No entanto, comecei a trabalhar novamente e já tenho 3 estudos feitos no estúdio, mais o retrato do Sr. Ray que dei a ele como lembrança. Esses 3 estudos são uma natureza morta com cebolas e 2 autorretratos, que são o autorretrato com a orelha enfaixada e o autorretrato com a orelha enfaixada e cachimbo. Ele descreve na carta como ele estava se sentindo. Portanto, dessa vez não há dano mais sério do que um pouco mais de sofrimento e angústia relativa, e mantenho todas as boas esperanças, mas me sinto fraco e um pouco ansioso e com medo. O que passará, espero, à medida que recupero minhas forças. Acabou que eu fui indo de trás pra frente, né? Porque agora eu vou pra uma carta de 1888 que ele escreve pro irmão Theo. Essa é a primeira pintura dessa semana, que é o Jardim do Poeta, que ele cita um pouco antes. A segunda mostra a parte externa de um café iluminado no terraço externo por um grande lampião a gás na noite azul, com uma mancha de céu azul estrelado. A terceira pintura dessa semana é um retrato meu, quase incolor, em tons de cinza contra um fundo veronês pálido. De propósito, comprei um espelho bom o suficiente para trabalhar em mim mesmo por falta de modelo, porque se eu conseguir pintar a cor da minha própria cabeça, o que não acontece sem alguma dificuldade, com certeza poderei pintar a cabeça dos outros companheiros e mulheres também. Sabe que a única foto conhecida do Vincent é essa, que ele está sentado de longe na beira do rio Sena, junto do Émile Bernard, que é de 1886. Nessa época ele está em Paris e ele escreve uma carta para um tal Sr. Livens e em determinado momento ele diz: e agora, o que diz respeito ao que eu mesmo tenho feito, não tenho dinheiro para pagar modelos, então dediquei-me inteiramente à pintura figurativa. Fiz uma série de estudos de cores, pintando simplesmente flores, papoulas vermelhas, flores de milhos azuis, etc. O que me anima, né? Porque o nosso encontro é sobre Van Gogh e as flores, então ele estava lá pintando as flores. Agora, depois dessa ginástica, recentemente fiz 2 cabeças que ouso dizer que são melhores em luz e cor do que as que fiz antes.
Aqui provavelmente ele se refere ao autorretrato como pintor e autorretrato com cachimbo. A maioria dos autorretratos foi feita enquanto ele vivia em Paris, entre 86 e 88, o que faz muito sentido porque ele não tinha dinheiro para contratar modelos, então ele pinta a si mesmo. E Paris ele ficava lá fechado, tinha frio, ele não estava feliz em Paris e também não tinha a luz do sul da França, né, que é aquela luz do Mediterrâneo que depois deixa o Van Gogh tão encantado. Inclusive no último retrato que ele fez em Paris, ele se descreve como bastante desleixado e triste, algo como, digamos, o rosto da morte. A imagem que a gente tem do Van Gogh é essa dos autorretratos. Pensa que a gente nunca viu uma foto dele. E pensa em Van Gogh, tem uma imagem do Van Gogh que ele mesmo deixou pra gente. Eu gosto muito de Van Gogh, eu acho que ele acolhe tanto, assim, com generosidade, quando a gente começa a estudar essa história da arte tradicional e... gosto mesmo de Van Gogh. E foi por isso que eu coloquei ele no nosso primeiro encontro da Jornada de Arte. Bem, tem essa última semana para vocês se inscreverem, até dia 7 de setembro. Eu deixei o link do site aqui na descrição do vídeo e é isso. Tem um encontro que é gravado, mas tem um encontro que é ao vivo, que a gente vai se olhar, abrir a câmera, microfone, se ver e... ficar junto um pouco, vai ser bom. Não vejo a hora. Beijo, meus amores. Até logo.